A gente agora vai falar com o Hernandes, porque como a gente falou antes do intervalo, Hernandes Queiroz, dá meu boa noite agora oficial para você, porque o que acontece é justamente o que eu te falei antes do intervalo. Não adianta, né? Ou seja, a gente não vai falar que sabemos aqui que não é uma culpa só da prefeitura. Existem muitos desavisados com relação a isso. Mas não é desculpa para se fechar os olhos para uma situação dessa, né? E ainda mais por se tratar de uma rota tão movimentada que, inclusive, até as próprias autoridades da prefeitura, com certeza, passam com muita frequência ali e não resolve essa situação, né, Hernandes? Boa noite, Renato. Boa noite a todas as pessoas que nos acompanham pelo Jornal da CTV. Renato, esse tema ele é muito recorrente, né? A gente tem tratado desse assunto várias vezes aqui no Jornal da CTV, no Café com Comentário. Recentemente eu conversei justamente com uma representante, né, que está, né, a Carla Maildo, que está justamente nesse processo de criação do Conselho Municipal de Meio Ambiente de Sumé. E a gente tem percebido, Renata, inclusive você tem, né, feito matérias muito interessantes nesse sentido, dando sempre, né, esse destaque especial, né, a questão, né, dos recursos naturais da região do Cariri paraibano, especialmente na cidade de Sumé. Então, quando a gente percebe essa falta de cuidado com o meio ambiente, e aí você ressalta bem essa questão. Ele não essa questão não é unicamente de responsabilidade da gestão pública, mas também é da gestão pública. Mas também diz respeito a todas as pessoas, nós, enquanto sociedade, organizações e diversas outras instituições que devem ter essa responsabilidade em relação ao cuidado com o meio ambiente. Então, o que a gente coloca nesse sentido, Renato, é que é um compromisso de todos. A gente precisa, né, ter iniciativas, a gestão pública, de responsabilidade com esse cuidado. A gente sabe que a população, muitas vezes, né, não cuida da maneira que deveria cuidar, mas também a gente sabe que a gestão pública ela tem responsabilidade e é obrigação dela de criar políticas públicas e de fiscalizar, né, ações dessa natureza. Então, a gente não pode tirar, por exemplo, a responsabilidade de quem tem responsabilidade sobre isso, ou quem deveria ter, da mesma forma que a sociedade também deve ter esse cuidado também, né? Então, quando a gente pensa nessa perspectiva, né, nós tivemos aí uma discussão muito intensa recentemente sobre a importância, né, desse cuidado do meio ambiente, né? No último dia 5 de junho, né, que tivemos a comemoração aí, ou eu costumo chamar que é um dia de reflexão sobre o Dia Mundial do Meio Ambiente, né, onde praticamente todos os meios de comunicação, as instituições, né, de ensino, de instituições governamentais trouxeram esse assunto à tona. Mas não basta falar, é preciso ter ação. É preciso ter políticas públicas eficientes e de responsabilidade para que a gente realmente possa, né, criar condições de preservar o pouco que a gente tem, né? Porque a gente sabe que durante toda a história o processo de degradação do meio ambiente vem se estendendo. E quando a gente vê situações dessa natureza, a gente sente o quanto essa situação é preocupante, que precisa de ações efetivas de responsabilidade para que esse processo não seja tão danoso como continua sendo ainda hoje, Renato. Lamentável essa situação, hein, Hernandes? Hernandes, um outro tema que a gente traz para comentar com você é que o gás de cozinha tem um novo reajuste nas distribuidoras a partir de hoje, teve, né, na realidade. E essa política de preços da Petrobras é algo que já vem sendo questionado há muito tempo, né? A que se deve mais um aumento agora? A gente sabe que estamos num momento ruim, o dólar está nas alturas, mas o que é que falta para, de fato, o consumidor final começar a ver uma queda de preços, hein? Essa queda de preço, Renato, me parece difícil de acontecer, né? Porque me parece que é uma tendência sempre a estar havendo aumento. Por quê? Há sempre a justificativa aí no aumento do preço dos combustíveis, né? A gente tem acompanhado esse processo desde o início do ano, a gente fala sobre essa questão aqui. E a justificativa que se tem desses aumentos, Renato, é em relação ao aumento do dólar. Sempre que o dólar estiver aumentando,
segundo especialistas, vai haver um aumento do preço dos combustíveis aqui no Brasil, porque todo o processo, né, a cotação dos combustíveis, e aí a gente inclui o gás de cozinha, né, ele se dá de acordo com o dólar, com o barril de petróleo. Me parece que é o ponto, né, de análise, né, e determinante aí para atribuir valores, né, ao combustível. Né? E nesse caso aqui, o gás de cozinha, que na verdade ele tem uma variação, inclusive de estado para estado. Você tem estados hoje no Brasil que o gás de cozinha chega a R$100, em alguns estados chegou até a R$113, outros lugares R$90. Então, há uma certa variação que aí, eu não sei exatamente o que justifica também essa diferença de estado para estado, Renato, que justifica, por exemplo, você está no estado vizinho onde você paga R$100 de um botijão de gás e em outro você paga 80, ou 90 ou 120, né, ou 110, né? Então, há essa variação de preços. O problema maior em tudo isso é que tudo isso recai sobre, né, a população. Né? O dono de casa, a dona de casa, é o trabalhador que está pagando mais caro, e isso, inclusive, mexe com o orçamento das pessoas, porque no momento em que a gente vive, no momento pelo qual a gente vive, R$10, R$20, R$30 no orçamento de uma família, isso já faz bastante diferença. E quando a gente percebe, por exemplo, que esses preços eles acontecem com muita frequência, a gente lembra que não é um aumento esporádico que acontece uma vez por ano. Mas, por exemplo, em termos de combustíveis, nós tivemos, eu acho que, cinco aumentos esse ano. Né? Então, isso acaba tendo uma influência muito forte no orçamento das pessoas, né? Porque praticamente é um aumento por mês. Então, isso certamente mexe, especialmente uma família, por exemplo, que recebe um salário mínimo, com todas essas variações de preços que acontece o tempo todo. Você tem uma mudança de R$100, R$200 no teu orçamento, isso já seria a garantia de uma semana de alimentação para muita gente. Então, são situações que realmente preocupam a todos nós, Renato. Pois é, rapaz, é delicada essa situação aí. Enquanto isso, a gente está na corda bamba aqui. Hernandes, outro tema que a gente traz para debater com você é que o sistema prisional brasileiro, a gente já sabe a situação, né? Mas o ministro Gilmar Mendes, ele deu a seguinte declaração. Falou que é um sistema custoso, desumano, degradante e ineficiente. De fato, mas qual seria uma solução mais eficaz para uma situação como essa que a gente vive hoje, Hernandes? Renato, eu acho que você me fez uma das perguntas mais difíceis que se tem hoje em relação ao Brasil, né, que é sobre o sistema penitenciário. Né? Qual seria o caminho, né, para a gente mudar essa realidade? Porque realmente o que o ministro Gilmar Mendes disse, né, é uma coisa que todos nós já sabemos, né, que o sistema penitenciário brasileiro, o sistema prisional, ele é realmente caro, né, se gasta muito para se manter o sistema de prisão no Brasil. Ele é extremamente desumano, né, porque dentro dessas relações de presídio, né, as pessoas vivem em condições subhumanas, né, tratadas como animais e não como ser humano. Né. É degradante, é ineficiente. Por quê? O que ele traz como ineficiente também, degradante? Né? São situações tão óbvias que acontecem e que a gente não alcança resultados. Porque qual seria o sentido de um sistema prisional, quando a gente pensa nessa ideia de ressocialização? O que é ressocializar? É quando uma pessoa é retirada da sociedade porque cometeu determinados delitos e depois de cumprir uma pena, ele é ressocializado. Ou seja, isso é devolvido à sociedade. Mas quando a gente pensa, Renato, sobre essa realidade de hoje, sobre esse processo de ressocialização, o que se questiona principalmente é: nós de fato estamos conseguindo ressocializar esses presidiários quando eles são devolvidos para a sociedade? Essas pessoas, elas voltam regeneralizadas, com uma volta para viver sem cometer mais crimes na sociedade?
a sociedade acolhe essas pessoas, por exemplo, têm um processo de preparação para ser devolvida à sociedade, realmente continuar na sociedade com trabalho, voltando para suas famílias. Então, são diversas questões que acontecem no sistema penitenciário brasileiro e que, na minha leitura, Renata, a gente precisa passar por uma reforma do sistema prisional brasileiro. Isso, sem dúvida. Isso, diversos especialistas já têm discutido essa questão, assim como a gente fala em reforma política, em reforma do judiciário, o sistema penitenciário brasileiro ele precisa também de uma reforma, de repensar toda a sua estrutura, toda a sua maneira de tratar essa problemática no Brasil, né, e encontrar outros caminhos, né? Então, a gente tem é um desafio muito grande que sinceramente, eu não sei se dentro das condições que a gente se encontra no Brasil hoje, se a gente vai encontrar essa solução eu não digo com facilidade, né, mas tão cedo isso provavelmente não acontece. Mas na minha leitura, Renato, o primeiro passo que deve ser pensado é justamente uma reforma no sistema prisional brasileiro. Isso, sem dúvida, é essencial para começar a pensar alternativas e pensar de que forma a gente ameniza todas essas questões aí destacadas pelo ministro Gilmar Mendes, né? Que ele diz que é custoso, é caro, é desumano, é degradante, é ineficiente. Isso, sem dúvida, a maioria dos brasileiros concorda com essa fala do ministro Gilmar Mendes. Então, mas para mim o princípio agora, para começar a se pensar como isso, a solução desse problema é pensar uma reforma prisional a nível de Brasil, Renato. Se falava muito em alguns governos, alguns candidatos, inclusive, falavam-se em desencarcerar pessoas, né? Mas de que maneira vai desencarcerar num país da impunidade? Né? Acho que é uma coisa que tem que ter muita cautela e ser muito bem pensado, né, Hernandes Queiroz? Hernandes, amanhã tem Café com Comentário. Amanhã tem às 7h30 da manhã, Renato, Café com Comentário. Amanhã a gente vai falar, Renato, que é uma das questões que também entra em pauta com bastante evidência, é sobre a questão do trabalho voluntário. Pessoas, né, que se solidarizam com as questões sociais e procuram desenvolver um trabalho para contribuir com outras pessoas. Então, a gente vai tratar justamente dessa questão amanhã, como é que o esporte, o trabalho social, né, pode contribuir, né, para melhorar a vida das pessoas. Então, nós temos diversas iniciativas de pessoas que assumem esse compromisso de ser solidário com outras pessoas e, de fato, tem contribuído de forma muito significativa para amenizar os problemas daquelas pessoas que mais precisam. Então, a gente convida você que está nos acompanhando para amanhã, às 7h30 da manhã, estar conosco no Café com Comentário. Renato. Você é professor universitário, Hernandes, você leciona aí várias matérias, mas você poderia também pensar em dar muita aula de etiqueta, viu? De estilo. Você está muito estiloso aí do outro lado, aí na capital do Pernambuco. Parabéns aí, obrigado pela sua participação e até a próxima. Obrigado, Renato, e boa noite a todos que estiveram conosco. Não importa onde você quebrar. Procure a oficina mecânica do Flávio. Belas Flores Floricultura. Vale mais que 1000 palavras. Loja Espaço Baby Kids completa para seu bebê. Rua Aleixo Bezerra. Marcenaria Pinhatti. Localizada em Sumé, mas atende toda a região do Cariri.